Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Lucas Sampaio e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre texto teatral. Semana passada nós conversamos sobre o gênero dramático, certo? E o texto teatral ele tá dentro do gênero dramático. O gênero dramático, nós sabemos, ele é um gênero que dá conta do ato encenado, né? Então, quando um texto ele é escrito para ser encenado, o ato de encenar, certo? Vira gênero dramático, e o gênero dramático ele possui algumas características. Essas características eles se apresentam dentro do texto teatral, certo? Então, o texto teatral é aquele que é produzido para ser encenado, é um texto que é produzido para ser encenado. Ele pode fazer parte do gênero narrativo, certo? Mas ele faz parte do gênero narrativo enquanto texto. A partir do momento que ele é encenado, vira gênero dramático, certo? Então, ele pode ser escrito em prosa ou em poesia. A poesia ela era utilizada bastante na antiguidade, pois era um meio mais efetivo de escrita, enfim, de literatura naquela época. Com a ascensão da prosa, com a popularização da prosa, o texto teatral passou também a ser escrito em prosa, porque a prosa se aproxima muito da maneira como nós falamos, certo? Por ser um texto corrido, enfim, por ter essa marca mais dialógica, de diálogo, certo? Então, o texto teatral, ele é um texto feito para ser produzido teatralmente. Ele possui atos, certo? E esses atos, eles são trocas de cenários, de personagens, e eles são marcados dentro do próprio texto. Pode possuir ou não. O texto ele pode ser um texto corrido, ele pode ser um monólogo de um único personagem, mas o texto teatral, costumeiramente, ele é dividido em atos, com troca de cenários, troca de personagens, enfim. E ele possui uma característica bastante peculiar. Por quê? O texto teatral ele é feito para ser encenado. Logo, ele tem as características de não possuir um narrador. Então, ele precisa ser baseado principalmente na fala ou no movimento dos personagens. Então, tem que vir claramente os personagens, o que eles estão dizendo, o que eles estão fazendo, o cenário atrás tem que ser descrito, certo? Para a montagem daquela peça. Afinal, o texto teatral ele não é de acesso para o público na hora da peça. Ele é para o ator estudar em casa para atuar na peça. Obviamente que o texto teatral ele também pode ser comercializado enquanto literatura, ter acesso ao grande público, mas o texto teatral ele existe para ser encenado, apesar dele poder ser lido normalmente enquanto uma peça normal. O teatro, vocês sabem, é realmente de origem bastante antiga. Ela vem desde a Grécia Antiga, onde as pessoas poderiam passar um dia todo esperando uma peça, ou então um dia todo assistindo uma peça, uma apresentação que terminaria em uma peça teatral, enfim. O texto teatral ele possui algumas características, como por exemplo, é um texto encenado, certo? Faz parte do gênero narrativo e do gênero dramático, diálogo entre personagens, certo? O discurso direto, atores, plateia e palco são elementos desse texto. Cenário, figurino, sonoplastia são elementos também detalhados nesse texto e que fazem parte da apresentação no palco, certo? Tem a linguagem corporal e gestual. Como não tem o narrador, tem que vir descrito o que o personagem faz, o que o personagem fala, o que o personagem veste. Então essa é uma característica muito própria do teatro, certo? E tem a ausência do narrador. Por ter a ausência do narrador, tem tudo isso no que nós chamamos de rúbrica. Vem geralmente entre parênteses e diz assim, por exemplo, o nome do personagem é João.
E João ele precisa andar durante um diálogo. Aí vem entre parênteses, João anda. E vem a fala de João. E João, enquanto ele tá, o personagem João, enquanto ele está andando, ele está falando. E tudo isso vem descrito no texto teatral, certo? Elementos desse texto. Nós temos o tempo, que é o tempo em que se passa a peça, certo? Então ele pode ser um tempo real, que indica na apresentação, por exemplo, se a apresentação durar 2 horas, o tempo da peça, o tempo em que a peça se passa são 2 horas, mas pode se passar em anos, certo? Que é o texto, que é o tempo mais dramático, que é quando acontecem os fatos narrados, certo? E o tempo da escrita, obviamente. Tem um espaço, certo? O espaço é o espaço cênico. Óbvio que o texto teatral ele é produzido em um teatro, mas o espaço do texto não é o teatro. O espaço do texto é onde se passa o texto. Então, por exemplo, se o texto ele se passa em uma cidade, em Nova York, e o cenário é o cenário de Nova York, o texto se passa em quê? Nova York, né? Logo, o espaço do texto é Nova York. Nós temos os personagens que são quem dão corpo ao teatro, porque como nós não temos narrador, nós só temos os personagens fazendo as coisas ou falando as coisas, certo? E nós temos o texto principal, gente, um texto teatral, que são as falas dos personagens, e nós temos o texto secundário, que são as rúbricas, que é o cenário, o figurino, o que o personagem está fazendo, certo? E ele pode ser dividido em 3 diferentes atos ou mais, que é a introdução dos personagens, o conflito dos personagens, o clímax e o desfecho, certo? Enfim, esse é o texto teatral. Eu vou passar uma atividade para vocês sobre esse tipo de texto. Prestem atenção no grupo para quando eu enviar a atividade vocês responderem. Não precisa copiar, só responder no caderno e me enviar, certo? Vou mandar também um slide no grupo para vocês estudarem. Bem, é isso. Até mais. Até a nossa próxima aula e espero que esteja tudo bem. Até mais.